Gente querida, tudo bem com vocês? Hoje para mais um vídeo Constelação Familiar na Prática. Hoje fazendo constelação na água. Você já ouviu esse tipo falar? Já ouviu conhecer sobre esse tipo de constelação? Existe a constelação em grupo, onde as pessoas são representantes, onde um ser humano, uma pessoa física, vai ser um representante daquela pessoa que vai ser a constelada. Então ela vai escolher alguém para representar o pai dela, a mãe, ela, os familiares que desejam sim colocar dentro do sistema familiar. Existe a constelação na mesa, essa que eu fiz nos vídeos anteriores. Procure aqui no Face, lá no meu canal no YouTube, você vai perceber alguns movimentos da constelação familiar individual na mesa. E hoje a constelação individual também, porém com os bonecos na água. Muito interessante, porque os bonecos na água, eles trabalham no campo morfogenético e trabalham e atuam da mesma forma de uma constelação em grupo. Os movimentos, a forma deles se posicionarem, eles vão demonstrando como que o campo familiar está se comportando, está se desenvolvendo dentro da realidade, daquilo que nós realmente muitas vezes nem percebemos, mas o campo ele acaba nos mostrando. E hoje eu quero fazer uma constelação, uma demonstração de uma constelação familiar para vocês, trabalhando os relacionamentos. Como é que está o teu relacionamento? Ele está bom? Ele está pesado? A pessoa que você está se relacionando, ela é legal com você? Vocês dialogam? É aquela pessoa que quer mandar, aquela pessoa que quer comandar, aquela pessoa que não tolera ser dito um não ou algo diferente na vida dela? E é sobre isso que eu vou demonstrar para vocês na constelação de hoje. Então, eu estou aqui com os bonequinhos, deixa eu virar aqui o celular para vocês verem. Aqui são os bonequinhos que a gente utiliza na constelação, tanto a constelação individual familiar na mesa, como a constelação individual também na água. E agora eu vou posicionar aqui o celular para vocês verem na água. Aqui nós temos esse prato com água e eu vou começar a demonstração para vocês. Vou colocar aqui um bonequinho representando o marido. Então, percebam o movimento que o boneco, que a água ela vai fazendo. E vou colocar um bonequinho também representando a esposa ali. Quando nós percebemos esse movimento da esposa e o marido, a água ela vai demonstrando. A água ela vai, através dela ser uma condutora também, nos mostrando a realidade. Ali vocês percebem que tem o marido e a esposa, eles estão um do lado do outro. Os bonecos estão posicionados, eles não estão se mexendo muito, mas através das frases, através das percepções, nós vamos trabalhando uma análise que possa o quê? Ajudar que esse relacionamento venha realmente ter paz, que ele venha ter equilíbrio. Então, a gente pode até orientar a pessoa, a esposa, a olhar para a bonequinha da esposa e perceber como é que ele se sente ao olhar para ela. Talvez é um olhar de amor, de esperança, ou muitas vezes ele olha para o bonequinho da esposa e percebe aquela esposa mandona, querendo mandar, querendo comandar. Como que ele observa? E você percebe que, ao falar isso, o bonequinho do esposo, ele está o quê? Ele está se mexendo. Ele acaba de também fazer o movimento. E aí eu pergunto, como é que o marido está se sentindo? Ele pode estar se sentindo diminuído, ele pode estar se sentindo pequeno perante uma esposa que queira mandar, que queira comandar, que não tolere, muitas vezes, ter a última palavra. É aquela pessoa, talvez, que quando as atitudes dela estão em primeiro lugar, tá tudo bem. No momento que o esposo acaba tomando uma decisão, a esposa possa se emburrar e realmente não querer mais falar com ele. Então, olhe como é que o esposo está observando a esposa. Ele olha para ela, mas ele percebe muitas vezes a arrogância, o orgulho dela se dobrar. E realmente também
olhar para a própria relação. Vão percebendo que a água ela vai se movimentando, os bonecos vão se movimentando. E aí eu posso, dentro da própria constelação, perceber o que mais precisa para que essa relação possa vingar, ou que essa relação possa ter uma harmonia. E eu posso pedir para o esposo olhar para a bonequinha da esposa e falar: eu te vejo e te reconheço. Você é a esposa certa para mim. Eu te peço que não me olhes com olhar de julgamento. Eu não sou seu filho. Eu sou o seu marido. Te peço que me olhes com igualdade, pois nós somos iguais. Eu assumo o meu 50% e peço que você assuma os teus 50%, para que a gente possa, sim, estar na relação fortalecidos como um casal. Dentro disso, o esposo, você percebe que ele continua olhando para a esposa. A esposa se movimentou, mas como é que a gente observa isso? O boneco ele vai se movimentando. A constelação na água ela é muito interessante porque ela vai mostrando aquilo que realmente está vigente, aquilo que está sendo mostrado no campo familiar. E percebe que aos pouquinhos a bonequinha ela vai estar se virando em direção ao esposo. Mas ao mesmo tempo percebe que o esposo está esperando uma decisão dela. Por ela ser mandona, por ela querer comandar a relação, por ela querer muitas vezes ser autoritária e não aceitar uma segunda opinião, aceitar que apenas a vontade dela venha a prevalecer, ele acaba muitas vezes deixando. Então ele precisa também tomar uma postura dele como adulto, para que ele possa se harmonizar com ele mesmo. Percebe que o bonequinho do marido ficou lá parado e o bonequinho da esposa está se movimentando lentamente. Esse movimento é um movimento do campo, para que ela possa também tomar as decisões dela e ele tomar as dele, dentro do relacionamento, para que eles possam sim decidir permanecer ou simplesmente a separação ocorrer. E eu posso colocar aqui no campo um objeto, algo representando o amor. E coloco no campo, representando o amor. Percebe que o bonequinho do esposo agora está olhando para o amor. Ele busca sim o amor. Enquanto isso, a esposa está aqui, olhando para fora. E ele está olhando para o amor. Então nós percebemos aqui que o esposo sim está em busca de um relacionamento, em busca do amor. Esse amor que ele pode sim estar olhando para a própria esposa. Esse amor que ele pode estar olhando para ela. Mas que talvez por uma razão, talvez por alguns movimentos, a esposa ainda está não insegura, mas vocês percebem que ela está de costas para o amor enquanto ele olha para o amor. Então ele pode olhar para ela e dizer: eu vejo você, eu vejo a tua dor, mas te peço que olhe para o amor, para que a gente possa nos harmonizar e poder sim fazer as nossas escolhas. Escolhas estas que podem decidir o nosso futuro. Eu vejo você. E dentro desse movimento, nós vamos analisando como que o campo ele está se comportando. Veja que lentamente o bonequinho da esposa está se virando de costas para o marido. Ele continua olhando para o amor, mas através dos que ele pediu para ela olhar para o amor,
Veja que o bonequinho dela, aos poucos, sim, vai se movimentando para que atinja e que possa encontrar uma solução. Deixa eu arrumar aqui o celular, para ele acabou caindo antes. Veja que interessante que é o movimento dos bonecos na água. E ela tem sim um tempo, porque a gente vai conduzindo, a gente vai falando as frases, a gente vai fazendo as análises. Mas aqui você percebe que o marido está olhando para o amor. E a esposa mostra uma dúvida. Olhando para ela se percebe a dúvida. Mas também um orgulho que talvez ainda não queira deixar. Ainda queira comandar. Ainda queira ser muito mandona. Enquanto isso, o marido continua olhando para o amor. E provavelmente ele vai em busca, ele vai seguir esse amor. Mas essa dúvida dela, o campo vai ficar trabalhando. Para que possa ocorrer algo que venha a trazer sim esse sentimento. Não de dúvida, mas de certezas, de qualidades, para que ambos possam se harmonizar e estar bem um com o outro. E eu posso tirar aqui uma carta para cada um. Posso embaralhar. São cartas de falas sistêmicas, aqui, que trabalham dentro da constelação. Então, vou tirar uma carta para o marido. Eu honro você quando eu vivo plenamente. Então, o esposo falando, eu honro você, eu honro a nossa relação. Quando eu vivo plenamente, ele precisa ser ele mesmo. Ele precisa ser tudo o que ele nasceu para ser. Tirando uma carta para a esposa. Isto não tem nada a ver com você. Então, percebe que isso não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o marido. Essas questões de querer mandar, de querer comandar, de querer talvez ser muito autoritária, não tem nada a ver com ele. Ele está sendo um gatilho para aflorar sentimentos que ela precisa olhar para ela, talvez ela está projetando nele. De querer mandar, de querer comandar, de sempre tomar as decisões, muitas vezes sem falar com o marido. E isso não tem a ver com ele, tem a ver com a história dela. Ela precisa olhar para quê? Para a própria criança. Para entender, compreender e buscar se curar. E aí sim, poder ter um relacionamento equilibrado e que venha a ser feliz e honroso. E eu posso tirar uma carta aqui para a relação dos dois. Agora estou a serviço do amor e da paz. Então, uma carta referente aos dois, agora eles estão a serviço do amor e da paz. Então a relação pode sim permanecer, pode continuar ou simplesmente cada um seguir para o seu lado, mas com esse olhar que ela precisou e reconheceu que isso não tem nada a ver com ele. E ele honra a vida dela por ela ser assim, mas também a apoia para que ela possa olhar para essas mudanças e elas acontecerem de fato e no coração. Então, essa é a demonstração um pouquinho da constelação na água. Eu vou trazer mais vídeos para vocês em breve. Essa foi apenas uma demonstração de marido e mulher, para que a gente possa perceber alguns movimentos. E vocês perceberam, dentro aqui, o marido está lá, olhando para o amor. A esposa que mostra assim, estar em dúvida, não do amor do marido, mas dos próprios sentimentos daquilo que ela faz diariamente. Então, olhe para as constelações com carinho, com amor. É uma ferramenta que vai ajudar muito a você e tenho certeza que não apenas nos relacionamentos, mas a questão com o pai, com mãe, com família, vai ajudar você a ser tudo o que você nasceu para ser e que você possa brilhar e sim conquistar grandes objetivos com essa harmonia dentro do teu matrimônio, das pessoas que você se harmoniza diariamente. Um grande abraço para vocês. Se você sentir de fazer uma constelação comigo, eu atendo presencialmente, atendo de forma online também, mas siga o teu coração, procure sim bons consteladores, porque eu tenho certeza, se for constelação em água, em grupo ou individual com os bonecos na mesa, todas elas vão te ajudar a você evoluir e a entender
sem julgamentos, mas com amor e poder amar definitivamente. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.